Fala pessoas, tudo bem? Então, dando continuidade aqui na fisiologia celular, hoje a gente vai falar de sinapse, a sinapse elétrica e principalmente a sinapse química, tá? Antes disso, é bom a gente lembrar um pouquinho do que foi visto nas duas aulas passadas, tá? Se você está em dúvida, deixa o comentário aí, volta, assiste, vamos tirar essas dúvidas, tá? Bom, você lembra que o potencial de repouso representa aquela característica da condição celular que você vai encontrar em todas as células, que tende a ser caracterizada pelo acúmulo de carga eletronegativa dentro da célula, e isso faz com que essa célula tenha um potencial elétrico eletronegativo. Isso se dá principalmente por duas grandes razões. Primeiro, pelo acúmulo de ânions intracelulares, né, de moléculas que apresentam hidroxilas e fosfatos em grande quantidade, aprisionados dentro da célula, e também devido ao movimento, ao fluxo de saída de potássio por diferença de concentração, e na hora em que esse potássio sai da célula, ele acaba deixando a célula mais eletronegativa, e isso faz com que haja um fluxo de retorno. Bom, só que algumas células em especial, como o caso dos neurônios, que a gente vai focar bastante aqui hoje, e também de fibras musculares, essas células elas são capazes de responder de uma forma muito peculiar a determinados estímulos, tá? Essa forma de resposta é o que a gente chama de potencial de ação. Esse potencial de ação ele vai ser caracterizado por um estímulo a essas células que vai fazer com que essas células alcancem o que a gente chama de limiar de excitabilidade. O limiar de excitabilidade é aquele ponto em que você gera um estímulo mínimo necessário para que os canais de sódio e potássio dependentes de voltagem daquela célula respondam. Ou seja, só sofre potencial de ação o tecido que tiver na membrana canais de sódio e potássio dependentes de voltagem. Na hora em que esse limiar de estabilidade é alcançado, a célula dispara. E aí você lembra, eu tenho uma abertura rápida dos canais de sódio, que provoca a despolarização pelo influxo rápido de sódio. E esse canal de sódio ele abre e fecha muito rápido, ficando inativado. Tá? E depois eu termino a abertura dos canais de potássio. Isso vai fazer com que haja uma saída lenta de carga positiva. Aí essa célula vai repolarizar, e como ela é muito lenta para fechar também o canal de potássio, você vai ter um processo de hiperpolarização, quando a célula passa do ponto do repouso. E por mecanismos de correção da própria célula, que envolve também a bomba de sódio e potássio, eu tenho retorno para o meu estado de repouso, a meu potencial de membrana original, e pronta para gerar um novo estímulo, um novo padrão de resposta. Tá? Bom, só que o potencial de ação, ele explica, principalmente nos neurônios, que é o nosso alvo principal hoje, como que a célula ela é estimulada e como que ela conduz um impulso elétrico, o estímulo, no seu interior. Mas isso não explica como que essa célula dá um significado a esse estímulo e transmite ele para uma outra célula, para um outro alvo. Tá? Isso é o que a gente vai ver agora através do conceito de sinapse. Quando você fala em sinapse, em biologia, o termo sinapse, em química também, ele tem vários significados dependendo da área de estudo. Tá? Então, por exemplo, quando você está estudando biologia celular e você está trabalhando ciclo celular, meiose, e você está lá na fase do crossing over, na troca, na permuta entre partes de cromossomos homólogos, um dos estágios associados a essa troca também é chamado de sinapse. Tá? Aqui pra gente, para o sistema nervoso, sinapse é quando um neurônio que obrigatoriamente tem que ter sofrido um potencial de ação, ou seja, está estimulado, excitado, ele transmite uma informação para uma outra célula. Essa outra célula, que é a célula alvo do neurônio, ela pode ser um outro neurônio ou pode ser qualquer outro tipo de célula. Tá? Então o conceito que a gente tem de sinapse aqui é muito simples. Sinapse é o processo em que um neurônio excitado transmite informação para uma outra célula. Bom, então, se a condição
é que o neurônio seja excitado, vamos lembrar aqui alguns elementos principais. Tá? Primeiro, os neurônios eles apresentam 3 porções principais. Tá? Você vai ter a área central, que é o soma ou o corpo celular. Essa área é onde você vai ter o núcleo da célula, tá? A carioteca e as organelas principais, principalmente muito retículo endoplasmático rugoso, ribossomos, complexo de Golgi e vesículas e mitocôndrias, embora as mitocôndrias tendam a estar espalhadas. Essa porção do soma, ele gera prolongamentos, derivações curtas, que são o que a gente chama de dendritos, que são prolongamentos de membrana, tá? Quanto mais prolongados você tiver, variado, mais essa estrutura aqui, essas estruturas, elas podem se comunicar com outras células. E você vai ter o prolongamento principal, que é o axônio, certo? Que é a porção principal do neurônio, aonde vai acontecer o fluxo do potencial de ação, conforme a gente viu na aula passada, atravessando ponto a ponto. Nesse nosso exemplo aqui, ó, esse axônio está com bainha de mielina. E aí você lembra que, pelo que eu falei, quando você tem a presença da bainha de mielina, isso gera uma obstrução nos canais, na membrana, no ponto obstruído, e aí a impressão que você tem é que o potencial de ação ele vai saltando entre os nódulos ou nós de Ranvier, que é o ponto onde eu não tenho bainha de mielina, a impressão que você tem é que o potencial vai pulando. E no final do axônio, você vai ter as terminações axonais, ou arborização terminal, ou árvore terminal, que é o local onde preferencialmente vai acontecer a sinapse, a liberação da informação daquele neurônio que foi excitado para a célula alvo que vai sofrer o impacto da resposta recebida pelo neurônio. Bom, os neurônios eles têm diversas morfologias, eles apresentam uma variedade de formas muito grandes, tá? De acordo com o núcleo do cérebro ou de outras áreas do sistema nervoso que você esteja analisando. Tá? Em geral, a gente aprende o chamado neurônio multipolar, certo? Que é aquele neurônio que tem o seu axônio com terminal, ele tem a presença do corpo celular e a derivação de múltiplos dendritos para interagir com outras células e receber, principalmente, pontos de comunicação. Só que existem outras formas também de neurônios. Tá? Existem os neurônios bipolares, que são aqueles em que eu tenho um prolongamento a partir do corpo celular, que nesse caso aqui ramifica em 2 pontos principais. Então, um polo, outro polo de comunicação, que é bipolar. Você tem os chamados pseudo-unipolares, tá? Em que eu tenho uma projeção que faria com que ele fosse unipolar, mas só que na realidade ela multivaria em ramificações, tá? Isso é morfologia, tá? E aqui nos desenhos nos desenhos clássicos, você nota uma grande quantidade de variações, tá? Então você tem neurônios bipolares, pseudo-unipolares, aqui unipolares, você tem neurônios que apresentam múltiplas ramificações comunicativas, áreas de interações as mais diversas possíveis. Tá? Então, existe uma grande diversidade morfológica de neurônios no sistema nervoso de acordo com a área lá que você está estudando. Bom, dessa diversidade toda de neurônios, você vai ter que os mecanismos de comunicação eles são diferenciados. A gente aprende, principalmente no ensino médio, que a célula que vai fazer sinapse, ela faz sinapse através do terminal do axônio dela, no dendrito da célula-alvo. A célula-alvo é aquela que está recebendo a informação do neurônio que foi estimulado. Nesses nossos exemplos aqui, as células-alvo são outros neurônios. Bom, quando a sinapse ela acontece entre o axônio da célula que vai estimular e
o dendrito da célula alvo, a gente diz que essa é uma sinapse axodendrítica. Só que existem outros pontos, tá? De acordo com perfil de neurônios, de acordo com mecanismos regulatórios. A situação B aqui, ela mostra para a gente em que a sinapse é entre o axônio e não o dendrito, mas o corpo celular, o soma da célula-alvo. Então essa é axossomática. E no terceiro caso aqui em C, eu tenho dois tipos de sinapses. Olha só. Primeiro, a sinapse dessa célula deslocada aqui, ó, com o soma da célula aqui embaixo, seria igual a B, ó, axossomática. Só que o que você vê? Você vê uma outra célula intrusa aqui, ó, que está fazendo sinapse com o axônio da outra célula. Então ela é axônica. Isso tudo é importante porque vai facilitar mecanismos de regulação, de controle de intensidade, de padrões de respostas. Bom, e aí? E aí que quando você fala na comunicação entre neurônios e células alvos a partir de sinapses, você vai ter três elementos envolvidos. O primeiro elemento envolvido é o neurônio que vai fazer a sinapse. Ele vai ser chamado pela gente de célula pré-sináptica, certo? A célula pré-sináptica, para fazer sinapse, obrigatoriamente tem que ter sofrido um potencial de ação, tá? A célula alvo, que é aquela célula que vai receber o estímulo do neurônio, a gente vai chamar de célula pós-sináptica, que é a célula alvo, que vai receber o estímulo. Pode ser outro neurônio, pode ser uma célula epitelial, pode ser uma célula do tecido conjuntivo e por aí vai indo. Tá? E entre a célula pré-sináptica, que tem que ser o neurônio, e a célula pós-sináptica, que é o alvo, existe um espaço físico que a gente vai chamar de fenda sináptica, certo? Esses conceitos eles são importantes para a gente entender como as coisas evoluem. Bom, essa imagem aqui, ela é uma imagem de microscopia eletrônica, de transmissão. Ela permite com que a gente visualize o seguinte: eu vou fazer o contorno. Aqui eu tenho o terminal do axônio da célula 1. Aqui do lado eu tenho o terminal do axônio da célula 2. Essas bolinhas aqui que a gente está vendo são vesículas que contêm um monte de neurotransmissores. Vou falar mais daqui a pouco. Aqui o que você tem em claro, fazendo contorno, tá? A célula pós-sináptica, a célula-alvo, é o dendrito da célula pós-sináptica. E aqui nessa porção mais escura, mais densa, S1 e S2, são as fendas sinápticas. É a fenda da célula pré-sináptica AT2 com dendrito e da célula pré-sináptica AT1 com dendrito da célula pós-sináptica. Bom, as sinapses elas são extremamente importantes, tá? Mas evolutivamente, para a gente chegar na sinapse como a gente entende hoje, tá? A gente teve uma forma mais simples, mas importante, tá? Que é anterior à nossa sinapse, que é a chamada sinapse elétrica. A sinapse elétrica, eu vou falar brevemente aqui sobre a origem, porque quando a gente fala de evolução do sistema nervoso, eu falo mais detalhadamente. A sinapse elétrica ela surgiu evolutivamente no grupo dos quinidários, dos selenterados, tá? Das anêmonas, das águas-vivas, das hidras. Tá? E evolutivamente isso é uma consequência de uma alteração adaptativa em células que eram do epitélio, que eram da superfície do corpo do animal. E isso resultou na formação de uma rede de integração. Tá? Então todas as células, de certa forma, elas formavam uma rede de comunicação entre si para interagir. E como que a sinapse elétrica funciona? A sinapse elétrica, como o próprio nome diz, ela resulta na condução de um impulso
de carga excitatória, certo? A sinapse elétrica a gente vai chamar de sistema não modulado. Por quê? Porque a resposta sempre é do mesmo tipo. A célula pré-sináptica ela vai, ao ser estimulada, estimular a célula pós-sináptica. Ou seja, quando uma é estimulada, ela vai passar o estímulo para outra. Tá? Um grupo que muitos animais invertebrados fazem a sinapse elétrica, tá? Principalmente os plateumintos, por exemplo. Tá? Qual é a característica da sinapse elétrica? Lembra que eu falei para vocês que para uma célula sofrer sinapse, fazer sinapse, obrigatoriamente essa célula tem que ser excitada, sofrer um potencial de ação. Então olha só, como que acontece? A sinapse elétrica ela se dá através da formação de pontes entre proteínas, que são as chamadas junções comunicantes ou gaps, tá? Essas junções comunicantes elas se dão através de proteínas, tá, que estão localizadas na membrana das células pré-sinápticas e pós-sinápticas. Essas proteínas elas são chamadas de conexinas. Então, se você olhar aqui na imagem menor, você vai ter que a célula 1, que é a célula pré-sináptica, ela vai ter uma proteína conexina, tá? Que é um canal vazante, enquanto que a célula 2, que é a célula pós-sináptica, vai ter outra conexina, que é outro canal vazante. Como o próprio nome está dizendo, conexinas estão associadas a conexões. Então, as conexinas das células pré-sináptica e das células pós-sinápticas se alinham e isso forma um complexo que a gente chama de conexon. Tá? Ou seja, quando uma célula pré-sináptica ela sofre o potencial de ação, a gente já viu que quando ela sofre o potencial de ação, ela fica excitada na despolarização por causa do excesso de sódio. Então, na hora em que entra sódio, entra carga positiva e chega lá no terminal do axônio, lá no finalzinho, esse excesso de sódio que chega aqui nesse terminal, ele pode vazar para a célula pós-sináptica, para a célula-alvo. E na hora em que vaza, está vazando sódio, está vazando carga positiva, se a quantidade de carga positiva que chega na célula-alvo for grande o suficiente para ela alcançar o limiar de estabilidade, ela vai sofrer o potencial de ação. Então ela está sendo estimulada a partir de uma célula anterior. Certo? Essa é a característica do evento sináptico, tá? Na sinapse elétrica. Então vamos olhar aqui. Tá? Eu tenho aqui uma célula pré-sináptica. Olha, a fenda aqui ela é mínima, essa fenda. Tá? Aí aqui eu tenho uma conexina. A célula pós-sináptica, outra conexina. Quando isso aqui se unir, tá? Embora não se grude uma na outra, tenha um espaço nanométrico aqui, tá? Elas vão formar o conexon que vai favorecer a comunicação. Lembra, necessariamente a célula tem que sofrer o potencial de ação. Na hora que sofre o potencial de ação, ocorre o alinhamento e só passa sódio, tá? Eventualmente. Tá? E aí na hora que passa sódio para cá, você tem que a célula ela alcança o limiar de excitabilidade e, consequentemente, a célula pós-sináptica é excitada por causa da célula pré-sináptica. Tá? Vamos olhar mais uma vez. O potencial de ação está chegando aqui. Ativa a conexina. E aí eu tenho fluxo de carga positiva que vai fazer com que a célula pós-sináptica sofra o potencial de ação. Uma vez que ela é excitada, o impulso é conduzido para frente. Na hora em que a célula pré-sináptica ela volta, né, despolariza, repolariza e volta para o repouso, o sistema de conexão entre as conexinas se desfaz. Bom,
Só que a sinapse elétrica, ela evolutivamente, ela deu origem à sinapse química, que é a que interessa para a gente. Tá? A sinapse química, ela tem uma enorme vantagem em relação à elétrica, porque a sinapse elétrica, ela só gera um padrão de resposta único. Quando a célula pré-sináptica excita a célula pós-sináptica, quando a célula pré-sináptica excitada passa a comunicação para a célula pós-sináptica, a célula pós-sináptica sempre é excitada. Quando você fala em sinapse química, o padrão de resposta pode variar. Por quê? Porque a célula pré-sináptica, ela é excitada, e quando ela é excitada, ela vai liberar, para influenciar a célula pós-sináptica, substâncias que a gente chama de neurotransmissores. E esses neurotransmissores, eles podem ser excitatórios ou eles podem ser inibitórios. Ou seja, a célula alvo que está recebendo a informação, ela pode ser excitada ou ela pode ser inibida. E a gente vai ver que ela pode ser muito excitada ou menos excitada, ou ela pode ser extremamente inibida ou pouco inibida. Tá? Então, esse esqueminha aqui, ele mostra o princípio da ideia para a gente. Tá? Então, aqui em cima eu vou ter a minha célula pré-sináptica, aqui eu tenho a fenda, é mais afastada em relação à elétrica, e aqui eu tenho a célula-alvo, a célula pós-sináptica. Tá? Como eu estou liberando na sinapse química um sinalizador químico, que a gente chama de neurotransmissor, esse neurotransmissor, para ele funcionar, ele precisa se ligar a alvos na membrana da célula pós-sináptica. Esses alvos são os receptores. Eita, deixa eu tirar aqui. Então, condição, célula pré-sináptica tem que sofrer potencial de ação. Foi excitada? Foi. Isso vai ser a condição que vai estimular a liberação dos neurotransmissores. Os neurotransmissores vão ser liberados na fenda e vão poder se ligar aos receptores da célula pós-sináptica. Na hora em que isso acontece, dependendo do tipo de neurotransmissor, você vai ter um padrão de resposta diferente. No caso aqui, o choquinho aqui, para mostrar que aconteceu uma sinapse. Tá? Excitatória, e a célula sofreu potencial de ação. Bom, então neste sentido, o que a gente tem aqui é o quê? Dependendo da característica do neurotransmissor que está sendo liberado pela célula pré-sináptica ou do receptor que está recebendo o neurotransmissor, essa sinapse ela pode provocar uma resposta excitatória ou uma resposta inibitória, certo? Então, um exemplo muito comum. Aqui eu libero neurotransmissores pela célula pré-sináptica. Perceba, a célula pré-sináptica sofreu um impulso, então está sofrendo potencial de ação, foi excitada. Ativa o sistema que vai liberar o neurotransmissor. A gente vai ver isso aqui daqui a pouco. O neurotransmissor são essas bolinhas verdes aqui. Nesse nosso caso, o que a gente está vendo? Os neurotransmissores se ligam aos canais iônicos, dependentes de ligante, no caso o ligante é o neurotransmissor. E isso, na hora em que ele liga, o canal abre e, no nosso caso aqui, permite a entrada de sódio na célula pós-sináptica. Como você sabe, as células são eletronegativas. Está entrando sódio. Se está entrando sódio, está entrando carga positiva. E isso pode fazer com que essa célula sofra uma resposta excitatória, um potencial de ação e uma indução de excitação de resposta. Então, a gente diz que pode acontecer um potencial excitatório pós-sináptico. A célula pós-sináptica está sendo excitada. Essa é a resposta que ela vai gerar. Tá? Por outro lado, pode acontecer outra coisa. Vamos lá. A célula pré-sináptica ela sofre o potencial de ação. O estímulo ele alcança o terminal do axônio pré-sináptico.
libera o neurotransmissor, que no caso aqui da gente aqui são bolinhas roxas. Essas bolinhas roxas vão se ligar a receptores que estão fechados e na hora em que ele liga, o receptor abre. Por quê? Porque esse receptor é um canal dependente de ligante. No caso, o ligante é o neurotransmissor. Na hora em que o canal abre, nesse nosso exemplo, está permitindo a entrada de cloreto. Aí você lembra que o cloreto é um ânion, é eletronegativo. Se permite a entrada de cloreto dentro da célula, porque ele é mais concentrado fora do que dentro, está entrando muita carga negativa na célula. Se está entrando carga negativa na célula e a célula já é negativa, a célula vai ficar mais negativa. Isso significa que a célula vai ficar hiperpolarizada, tá? Ou seja, para eu estimular aquela célula, eu preciso de muita excitação. Ou seja, eu gerei uma sinapse inibitória, tá? Eu gerei um potencial inibitório pós-sináptico, certo isso? Ou seja, dependendo do neurotransmissor que é liberado e dependendo do receptor que vai se ligar a esse neurotransmissor, você vai ter uma resposta excitatória ou uma resposta inibitória. Tá? No decorrer do curso a gente vai ver isso pra caramba. Tá? Então, através da sinapse química, os neurônios eles vão interagir com as células-alvo, que no nosso exemplo aqui podem ser neurônios ou podem ser outros tipos celulares, e isso vai fazer com que as células elas ora sejam excitadas, ora sejam inibidas. Existem células que em alguns momentos precisam ser inibidos para não gerar uma competição de um padrão de resposta com uma outra célula que está sendo excitada, certo? Ao mesmo tempo, algumas células obrigatoriamente elas precisam disparar, elas precisam ser excitadas para que um padrão de respostas aconteça e seja importante para uma atividade metabólica ou para a sobrevivência do indivíduo. Então essa é a grande vantagem da sinapse química, certo? Você tem mediadores neurotransmissores que podem excitar ou inibir os circuitos. Bom, e como que funciona isso? Bom, para que haja a sinapse química, tá? Você precisa que a célula pré-sináptica ela sofra potencial de ação. Por quê? Porque você lembra que na hora que sofre potencial de ação, a primeira coisa que acontece é abrir os canais rápidos de sódio dependentes de voltagem. Na hora que isso acontece, entra muito sódio e a célula despolariza. Por que isso é importante aqui para a gente? Porque aqui no terminal do axônio, somente no terminal, você vai ter um terceiro tipo de canal. Lembra, a gente tem canal de sódio dependente de voltagem e canal de potássio dependente de voltagem. Um está associado à despolarização e o outro está associado à repolarização. Aqui no terminal, você vai ter o canal de cálcio dependente de voltagem. Esse canal ele é importante porque na hora em que despolariza, que alcança o limiar de estabilidade nesse ponto, esse canal abre. E a gente já viu que o cálcio ele é muito mais concentrado fora da célula do que dentro. E esse ponto aqui, eletronegativo, vai permitir a entrada de cálcio. E lembra, o cálcio é bivalente, né? Um mesmo íon cálcio, ele leva duas cargas em comparação com as outras, vamos assim dizer. Tá, e daí? E daí é que só na presença do cálcio os neurotransmissores vão ser liberados na fenda sináptica, conforme a gente vai ver agora. Tá? Então, olha só. Primeira coisa, a célula pré-sináptica sofre o potencial de ação. Esse potencial de ação aqui chega no terminal. Tá? Na hora em que chega, que esse ponto despolariza, significa que eu alcanço o limiar de excitabilidade desse ponto e isso faz com que o canal de cálcio dependente de voltagem se abra. Ao abrir o canal, o cálcio vai chover para dentro da célula. Eu vou ter um influxo muito grande de cálcio aqui. Tá, e daí? E daí que a vesícula que guarda os neurotransmissores, eles não estão soltos na célula, tá? A vesícula
que tem os neurotransmissores, elas possuem uma proteína de ancoragem, que a gente vai chamar de proteína SNARE. S-N-A-R-E. S-N-A-R-E. Tá? E aqui na membrana da célula também tem proteína SNARE, certo? A proteína SNARE que está presa aqui na membrana da vesícula, você vai chamar de SNARE-V, V de vesícula. E a proteína SNARE da membrana, você vai chamar de SNARE-T, de terminal, né? Então o que acontece? A proteína SNARE-T, ela precisa se ligar à proteína SNARE-V para que a membrana das duas se funda e ocorra a exocitose que vai liberar o neurotransmissor na fenda. Para isso acontecer, a proteína SNARE-V da vesícula tem que interagir com a proteína SNARE-T. Isso só acontece na presença do cálcio. Por isso que não ocorre sinapse o tempo todo. A sinapse só vai acontecer quando a célula pré-sináptica estiver excitada e, consequentemente, isso permitir a entrada de cálcio. O cálcio faz a interação, SNARE-V interage com SNARE-T, fazem a ancoragem, e isso permite a exocitose que libera o neurotransmissor na fenda. Tá? Esse excesso de cálcio que fica aqui, ele não pode ficar aqui para sempre, né? Porque se ele ficar aqui para sempre, ele vai ficar induzindo sinapse o tempo todo. Para evitar que isso aconteça, a gente vai ver em outras aulas, mais adiantando, o cálcio ele é removido. Parte do cálcio ele é absorvido pela mitocôndria, tem mitocôndria pra caramba aqui. Lembra que mitocôndria está relacionada ao metabolismo energético. Nenhuma célula do teu corpo trabalha mais que o neurônio, que consome mais energia, então tem mitocôndria pra cacete. Então parte do cálcio é absorvido pelas mitocôndrias e parte do cálcio vai ser transportado para fora, transporte ativo, para o meio extracelular. Eu tenho uma bomba de cálcio que vai jogar ele para fora aqui. Essas são as duas principais vias. E aí, uma vez que o neurotransmissor ele é liberado, porque a vesícula se fundiu com a membrana, ele pode se ligar ao receptor, e uma vez que ele se liga ao receptor, ele vai gerar a resposta lá na célula pós-sináptica, que pode ser uma resposta excitatória ou uma resposta inibitória. Certo? Nas próximas aulas, eu vou falar para vocês que se, obviamente, esse neurotransmissor ficar aqui na fenda sináptica o tempo que for, ele vai ficar se ligando e vai ficar gerando resposta. E de repente ter resposta o tempo todo pode não ser um negócio muito bom. Então esses neurotransmissores eles têm que ser retirados daqui. Parte dos neurotransmissores são degradados, parte dos neurotransmissores são recapturados pelas células. Tá? Mas isso é tema para outro momento. Tá? Então o que você tem aqui, se você olhar aqui nessa imagem, eu tenho a proteína SNARE da vesícula aqui. Aqui eu tenho a proteína SNARE da membrana e o influxo de cálcio permite a interação. Na hora que permite a interação, eu tenho a exocitose e uma vez que eu tenho a exocitose, eu libero o neurotransmissor da fenda. Certo? Tá? Então, a imagem aqui em cima, ela mostra pra gente algumas das principais proteínas que estão na membrana da vesícula, tá? E dentro dessas proteínas, você tem as proteínas SNARE, tá? Que são proteínas que vão fazer a interação, tudo isso mediado pela presença do íon cálcio. Tá? O íon cálcio ele é extremamente importante em uma série de fenômenos biológicos, como agente regulador, e para o sistema nervoso ele tem esse papel essencial. Tá? Então, para a gente finalizar, vamos olhar este vídeo aqui que eu vou contar a história para nós. Tá? Desce aqui. Espera aí, o cachorro está chorando. Então, olha só, aqui eu tenho a célula pré-sináptica, aqui eu tenho a fenda sináptica e aqui eu tenho a célula pós-sináptica. Lembra, a condição é que a célula pré-sináptica sofra um potencial de ação, certo? Eu tenho as vesículas com os neurotransmissores, lembra, lá tem as proteínas SNARE-V aqui e aqui as SNARE-T.
Está mostrando aqui, ó, como ancoragem. Na hora que chega o potencial de ação, permite a entrada do cálcio, que ele não vai mostrar para a gente. Na hora que o cálcio entra aqui, ó, ativa um mecanismo de fusão. Permite a exocitose, libera o neurotransmissor na fenda, se liga ao receptor e gera a resposta da célula pós-sináptica. Essa resposta ela pode ser excitatória, como vai mostrar aqui, ou ela pode ser inibitória. Tá? Através de proteínas como as clatrinas, tá aqui, ó, tá? Eu tenho a remoção de membrana e a formação de novas vesículas. E essas vesículas elas vão ter transportadores que vão permitir a entrada de mais neurotransmissores para que possa ser feito o processo de sinapse de novo quando esta célula for devidamente excitada. Tá bom? Então, a aula de hoje ela tinha esse objetivo, a gente entender como que após o neurônio receber um sinal, ele ser excitado, ou seja, ser estimulado por um potencial de ação, como que ele transmite essa informação para uma célula-alvo. A gente viu que a sinapse ela pode ser elétrica ou principalmente química. A química ela é mais importante porque através da sinapse química você vai ter a modulação de respostas para padrões excitatórios ou padrões inibitórios. Se você não assistiu ainda a aula de potencial de repouso e principalmente a aula de potencial de ação, eu recomendo fortemente que você assista. Tá? Vou tentar colocar o link para ela aqui disponível neste espaço. Tá bom? Na próxima aula a gente vai discutir sinalização, ou seja, o sinal chegou nas células, como diabos elas vão responder às coisas. Tá bom? Mas isso é tema para amanhã. Um abraço aí, fiquem bem.